Me chamo Francine Ferreira Zanata, estudo no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia, e no ano de 2019 dei início ao projeto de pesquisa com o título Qualidade da água utilizada para consumo no IFTM campus Uberlândia. Tive como orientadora a professora doutora Nara Cristina de Lima Silva. Antes de falar do projeto em si, darei uma breve introdução sobre a importância da água em nossas vidas. Como todos sabem, a água é um bem natural finito e ela está presente em diversos momentos no nosso dia a dia, desde o levantar ao deitar, e essa água, para ser consumida, ela precisa passar por tratamento. Pois, de acordo com Menezes, essa água sem tratamento pode causar diversos problemas à saúde, como cólera, febre tifoide, hepatite A e B, doenças diarreicas agudas, entre outros. E em grandes centros urbanos, por exemplo, essa água é tratada por meio de métodos convencionais ou completos, no qual capta a água por meio subterrâneo superficial e ela passa por diversas etapas até chegar em nossas casas. Mas em comunidades rurais, por exemplo, faz uso de métodos simplificados e ou alternativos. Como o próprio nome diz, esses métodos é uma simplificação do método convencional que utiliza apenas algumas etapas. E no IFTM faz o uso de métodos simplificados, no qual capta água por meio subterrâneo e essa água ela é clorada por meio de bombas dosadoras e depois ela é encaminhada aos pontos de consumo. Mas ainda para essa água ser consumida, ela precisa atender aos padrões estabelecidos na Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017. Com isso, os objetivos desse trabalho foi coletar, realizar análises físico-químicas e microbiológicas e ainda avaliar a qualidade da água consumida no IFTM. Agora já sobre o projeto, como eu disse, ele foi realizado no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia, e ele consistiu na coleta de amostras de 3 pontos específicos, denominados de P1, P2 e P3. Esses pontos foram escolhidos estrategicamente devido ao grande fluxo de pessoas, alunos, servidores, funcionários, que utilizam. O P1 é a torneira do refeitório, o P2 é o bebedouro do prédio de aula chamado anexo e o P3 é o bebedouro do prédio de aula chamado principal. Essas duas imagens é apenas para representar os pontos 2 e 3. Na figura 1, ela é relativa ao ponto 2 e a figura 2 é relativa ao ponto 3. E como eu disse, foi também realizada 2 tipos de análises físico-químicas e microbiológicas. Ambas as análises, no momento da coleta, seguiram o Guia Nacional de Coleta e Conservação de Amostras da CETESB. As análises físico-químicas foram realizadas semanalmente e os parâmetros analisados foram de pH, turbidez, cor, cloro residual e nesse quadro ao lado mostra todos os métodos e equipamentos utilizados. Já as análises microbiológicas foram realizadas mensalmente e os parâmetros analisados foram cloro residual, coliformes totais e E. coli. O cloro foi feito tanto em análises físico-químicas microbiológicas e em ambas ele foi coletado e medido in loco, porque o cloro é volátil, então para ter uma maior confiabilidade nos resultados ele foi feito no momento da coleta. As análises microbiológicas elas foram um pouco mais demoradas, então elas foram divididas em 4 etapas. A primeira etapa foi o preparo de materiais, onde todos os materiais utilizados foram separados e esterilizados, inclusive os caldos, que são chamados meios de cultura. Na segunda etapa foi realizada a coleta dessas amostras a campo e foi feita a inoculação. A inoculação foi feita em laboratório, dentro da cabine de fluxo laminar, uma cabine que impede a entrada e saída de bactérias do ar para que não haja contaminação. E ela se deu pipetando 10 ml da amostra em cada tubo com meio de cultura. Após feito isso, esses tubos com meio de cultura foram levados para uma BOD, uma geladeira específica de regulagem de temperatura, e ficaram cerca de 24 a 48 horas por mais ou menos 35 graus. Na terceira etapa foi realizada a leitura. A leitura ela é visual, no qual se analisou tubo por tubo se eles apresentavam gás e se estavam turvo. Se essas duas características estivessem juntas, ele era denominado positivo. Porém, nesse trabalho não foi obtido nenhum tubo positivo, mas caso houvesse tido algum tubo, seria feita a segunda etapa, que seria a etapa confirmativa, onde esse tubo positivo seria levado novamente para a cabine de fluxo laminar e lá seria passada uma alçada para outros 2 tubos com caldos específicos, e esses tubos seriam levados para os locais específicos com temperaturas específicas e ali ficaria por mais 24 a 48 horas.
E depois, se ainda continuasse dando as mesmas características, ele seria computado a quantidade de tubos positivos e jogado nessa tabela ao lado, na qual faz a relação de número de tubos positivos com o número mais provável em 100 ml. E por último, a última etapa foi a lavagem de materiais, onde todos os materiais utilizados foram autoclavados e lavados, e os meios de cultura dos tubos foram descartados, e os tubos foram deixados de molho de cerca de 1 a 2 horas numa solução com água e cloro, e depois foram lavados normalmente. E todos os materiais foram colocados na estufa para secagem, e após a secagem eles foram levados para os seus respectivos lugares. Já com relação aos resultados, o que estava no plano de trabalho era para ser realizado análises físico-químicas e microbiológicas em 2 períodos do ano, o período chuvoso e o período de estiagem, mas devido à pandemia de coronavírus não foi possível realizar as análises do período de estiagem. E com relação à análise físico-química, essas 3 tabelas mostram a média mensal dos meses do período chuvoso, outubro, novembro e dezembro. E esse quadro em azul mostra os padrões estabelecidos pela portaria de consolidação. E quando analisamos a análise de turbidez, podemos concluir que todos os valores estão dentro do estabelecido, no qual estabelece que deve ser até 5 unidades nefelométricas de turbidez. Apenas nos pontos 2 e 3 do mês de dezembro, que os valores eram um pouco acima dos outros obtidos, mas nada fora do estabelecido pela portaria, mas isso pode ser explicado pelo período chuvoso. Com relação à análise de pH, todos os valores também estão dentro do estabelecido, no qual estabelece que deve ser de 6 a 9,5. O cloro também está dentro do estabelecido pela portaria, no qual estabelece que deve ser de 0,2 a 2 mg por litro. Com relação à análise de cor, no mês de outubro não obteve nenhum resultado, porque por causa de um problema técnico no aparelho. E no mês de novembro, os resultados de cor foram apenas da última semana, no qual foi começado as análises. E quando analisamos também todos os resultados, todos estão dentro do estabelecido, no qual estabelece que deve ser até 15. Apenas no mês de novembro que os valores eram um pouco acima, mas como a turbidez também está relacionado ao período chuvoso, esses valores altos. E no período de estiagem, com relação ainda à análise físico-química, essa foi uma média mensal de apenas 2 semanas do mês de março. E como eu disse, o restante do mês de março e os meses de abril e maio não foi possível obter nenhum resultado. E a turbidez também, quando analisamos, está dentro do padrão estabelecido pela portaria, o pH também está dentro do estabelecido, o cloro também, e a cor também está. Só fazendo uma comparação deste período de estiagem com o período chuvoso, com relação à análise de cor, podemos perceber que no mês de março, que é o período de estiagem, os valores deu bem abaixo de quando comparados com o período chuvoso. Com relação às microbiológicas, essas tabelas não são as médias, são os resultados reais, porque elas foram realizadas mensalmente. E na tabela abaixo, na tabela azul, na portaria estabelece que deve ter ausência em 100 ml. E quando analisamos todos os resultados, é possível perceber que teve ausência em 100 ml. O cloro também está dentro dos valores estabelecidos pela portaria. E fazendo uma comparação, o cloro tem forte relação com a análise microbiológica, porque o cloro ele é o principal responsável por inibir os micro-organismos. Então, se ambos estão dentro do estabelecido pela portaria, significa que o cloro está cumprindo seu papel, digamos assim. E ao final desse trabalho, podemos concluir que o método utilizado no Instituto está sendo eficaz, porque todos os resultados estão de acordo com a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, e essa água está potável para consumo e não está transmitindo nenhum risco à saúde. Por fim, essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. E fica aqui o meu muito obrigado a todos pela atenção. E agradecimento ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro Campus Uberlândia por disponibilizar todos os recursos necessários na realização do projeto de pesquisa e também a professora doutora Nara Cristina de Lima Silva e a professora mestra Marcele Ferreira Prado por todo o apoio ao longo do projeto.